Bom dia, gente. Vamos aqui fazer mais um vídeo, mais um exercício de subconjuntos, de combinação, todo aquele negócio, né? Novamente aqui com a Mega Sena, que é um negócio muito recorrente aqui nessa parte da matéria de subconjuntos e tal. Esse exercício fala assim, ó. O sorteio 2052 da Mega Sena, 23 de junho de 2018, ficou famoso porque pela primeira vez na história da loteria, todos os 6 números sorteados, 50, 51, 56, 57, 58 e 59, pertenciam à mesma dezena. Considerando todos os sorteios equiprováveis, qual a probabilidade de um sorteio da Mega Sena, 6 números entre 1 e 60, pertencerem à mesma dezena? Então, até pensei em um negócio aqui que relaciona esse exercício com o exercício anterior, que a gente pode testar para ver se é mais ou menos isso, mas eu pensei, é como se a gente fizesse aquela nossa K aposta com 10 elementos para cada dezena. Só que daí tem que tomar um certo cuidado, porque a primeira dezena, na verdade, não tem 10 elementos, né? Porque a primeira dezena vai de 1 a 9. Enfim, eu tô pulando algumas etapas aqui. Mas deixa eu pensar, porque eu realmente acho que faz sentido, né? Como se fosse uma K aposta de 10 elementos, de dez valores, porque daí a gente vai fazer um subconjunto de tamanho K, com uma enumeração, né? E daí a gente vai ver quantos elementos, ou melhor, qual a quantidade ou qual o tamanho de K escolhe 6. Enfim, eu tô pulando meio algumas etapas aqui. O ponto é, vamos começar do jeito que a gente já tem o costume de começar, né? Opa, desculpa, a gente bate no tripé aqui sem querer. O negócio vai ser, ó, a gente vai ter aqui nosso conjunto, que é o conjunto dos 60 primeiros inteiros positivos, né? O conjunto dos elementos que vão de 1 até 60. E daí ele tá dizendo assim, ó, qual a probabilidade de um sorteio da Mega Sena, 6 números entre 1 e 6, pertencerem à mesma dezena? A ideia vai ser a gente observar quais são as dezenas, e daí para cada dezena que a gente observar, a gente vai verificar quantos jogos existem onde os 6 valores sorteados pertencem a essa dezena. E daí depois a gente vai ver, tá bom, para essa dezena existem tantos jogos, para essa dezena existem tantos jogos, para essa dezena existem tantos jogos possíveis, sabe? E daí a gente vai dividir pela quantidade total de jogos possíveis, que a gente já sabe que é 60 escolhe 6. Olha, vou ilustrar aqui para vocês. A gente pode primeiro criar o subconjunto do conjunto dos 60 primeiros naturais, que vai ser qual? O conjunto da primeira dezena. Qual que é a primeira dezena? É o conjunto dos valores que vão de 1 a 9. É o conjunto dos 9 primeiros inteiros positivos. Vocês concordam que, se a gente pegar 6 valores aleatórios dentre os nove primeiros inteiros positivos, a gente vai ter, assim como no jogo 2052, um sorteio onde todos os 6 números sorteados pertencem a uma mesma dezena, que no caso é a primeira dezena. Deu para entender mais ou menos qual é que é a pira? Então o que a gente vai querer fazer é o seguinte, ó, tendo a primeira dezena em mãos, a gente vai pensar quantos jogos a gente pode fazer com esses 9 primeiros elementos. Vocês concordam que é 9 escolhe 6? Pelos mesmos motivos que a gente já tá estudando até agora, né? Mas basicamente porque a ordem em que a gente vai escolher esses elementos não vai importar e não pode haver repetição. Então é uma combinação. Combinação de 9 escolhe 6. E por que escolhe 6? Porque a gente vai. Um sorteio. Num sorteio são sorteados 6 valores. Então é como se a gente escolhesse 6 elementos, onde a ordem não importa e não pode haver repetição, dentre os elementos dos 9 primeiros inteiros. A gente vê quantos jogos a gente poderia fazer em teoria usando apenas os 9 primeiros elementos, porque daí essa quantidade de jogos seria a quantidade de jogos que a gente pode fazer com a primeira dezena
do conjunto que vai de 1 até 60. Dá para entender mais ou menos qual é que é a ideia? Ó, deixa eu continuar. A gente também pode fazer, não sei se vocês percebem, mas qual que seria a segunda dezena? Agora não tem mais esse limitante, porque o fato é, não existe o valor zero para você apostar. Então por isso que a primeira dezena tem essa peculiaridade de ter 9 elementos apenas. Agora, a partir da segunda dezena, a gente tem a dezena que vai do valor 10 até 19. Aqui já são 10 elementos. Então, eu não posso falar que é o conjunto dos 10 primeiros inteiros, exceto se eu estivesse fazendo uma enumeração, mas é o conjunto, aqui eu posso falar, o conjunto que vai do valor 10 até o valor 19. E o tamanho desse conjunto é 10. Quantos jogos podem ser feitos utilizando apenas os elementos da segunda dezena? Vocês concordam que é 10 escolhe 6? Porque a gente tem 10 opções, que são os valores de 10 até 19, e a gente tem que escolher 6. Escolher num sentido de que, novamente, não pode haver repetição e a ordem não importa, a ordem que a gente pegar esses valores. Então a gente sabe que existem 10 escolhe 6 jogos possíveis utilizando apenas os valores da segunda dezena. E isso vai se repetir para todos os próximos. Se a gente fizer o próximo subconjunto da próxima dezena, vai ser o subconjunto com os valores de 20 a 29. Novamente são 10 elementos, então quantos jogos a gente pode formar com apenas utilizando a terceira dezena? 10 escolhe 6, porque a gente tem 10 opções e vai escolher 6 delas, de maneira que a ordem não importa e de maneira que não pode haver repetição. E para o próximo subconjunto da próxima dezena, que é o subconjunto dos elementos de 30 a 39. Novamente, 10 elementos. Então, quantos são os jogos que podem ser formados? A partir apenas dos elementos dessa terceira dezena, no caso, quarta dezena já, é 10 escolhe 6. E para a próxima dezena, quinta dezena, vai ser dos valores que vão de 40 a 49. Novamente, existem 10 escolhe 6 jogos possíveis que a gente pode fazer utilizando apenas os elementos da quinta dezena. Vocês entendem por que é 10 escolhe 6? Porque um jogo nada mais é do que 6 valores tirados aleatoriamente, de maneira que a ordem não importa e que não pode haver repetição de valores. Então, se a gente for, ao invés de pensar no conjunto inteiro dos 60 primeiros inteiros, pensar apenas no conjunto de alguma dezena em específico, a gente vê que existem combinação de 10 elementos. Como é que a gente fala? É a combinação de 10 elementos escolhe 6 quantidades de jogos diferentes que podem ser formados a partir apenas desse subconjunto da quinta dezena. E por fim, para a sexta dezena, estamos fazendo um polvo aqui quase. É o subconjunto dos valores que vão de 50 a 59. Percebe que o 60 não forma dezena nenhuma, né? Porque não tem os valores 61 até 69. Então o valor 60 deixa de lado. Quantos jogos a gente pode fazer utilizando apenas essa última dezena? 10 escolhe 6 jogos. Então percebam, no final o que a gente tem é, como ele pergunta, qual a probabilidade de um sorteio da Mega Sena pertencerem à mesma dezena? Ah, tá, perdão. Considerando todos os sorteios, qual a probabilidade de um sorteio da Mega Sena? 6 números entre 1 e 60 parecerem mesmo. Tá esquisito esse enunciado, né? Mas o ponto é, o que ele tá perguntando é a probabilidade de em um sorteio da Mega Sena todos os valores sorteados pertencerem a uma mesma dezena, tá bom? E qual que é essa probabilidade? É como se fosse a soma. Olha, como se fosse a soma entre a quantidade de jogos que podem ser formados a partir apenas da primeira dezena, mais a quantidade de jogos que podem ser formados a partir apenas da segunda dezena, mais a quantidade de jogos que podem ser formados a partir apenas da terceira dezena, e assim por diante. Se vocês verem, vai ser
Aqui, ó, deixando bem evidenciado. Vai ser 9 escolhe 6 para a primeira dezena, que é um caso especial, porque não tem o valor zero. Mais 5 vezes 10 escolhe 6. Isso aqui seria a quantidade de jogos existentes onde todos os valores sorteados pertencem a uma mesma dezena, porque a gente viu para cada dezena separadamente. Então a gente viu, só para deixar claro, que na primeira dezena, que engloba os valores que vão de 1 até 9, existem combinação de 9 elementos escolhe 6, resultados diferentes para esse sorteio da Mega Sena. E para a segunda dezena, e para a terceira dezena, deu para entender? Então, tipo, para a segunda dezena, ou seja, utilizando apenas os valores de 10 a 19, quantos são os jogos possíveis que podem ser formados? 10 escolhe 6, ou combinação de 10 elementos escolhe 6. E daí isso para as próximas 5 dezenas. Então aqui é a quantidade de jogos possíveis onde todos os elementos sorteados pertencem a uma mesma dezena. Só que aqui ele está perguntando a probabilidade de um sorteio da Mega Sena, de em um sorteio da Mega Sena todos os valores sorteados pertencerem a uma mesma dezena. Então, qual que é essa probabilidade? É a quantidade de sorteios existentes onde todos os valores pertencem à mesma dezena, sobre a quantidade total de jogos possíveis, que a gente já sabe que é 60 e escolhe 6. Deu para entender mais ou menos qual é que é a ideia desse exercício? É meio confuso, mas eu espero que tenha deixado um pouco mais claro aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção, viu, gente?